Bom dia, pessoal. Nós vamos continuar aqui, concluindo aqui a oração sem sujeito, né? Ainda classificação do sujeito, e vamos falar bem aqui rapidamente de predicação verbal, tá? Então, o que é oração sem sujeito ou sujeito inexistente? Ocorre quando o sujeito não existe como elemento da oração, tá? Então, essa ocorrência aqui de oração sem sujeito são em alguns casos específicos. Então, ocorre com os verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? São aqueles que normalmente eu não posso conjugar, tá certo? Eles não se referem a uma pessoa do discurso. Então, vamos aqui. Quais são esses verbos impessoais? Verbos que indicam fenômeno da natureza quando empregados no sentido denotativo, ou seja, empregados no sentido real da palavra. Chover, nevar, ventar, relampejar, trovejar, são verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, se eu digo, nevou muito em Santa Catarina, nesse caso, eu tenho aqui um verbo que indica fenômeno da natureza, tá? Então, está empregado no sentido denotativo. Então, nesse caso, eu não tenho sujeito, é uma oração sem sujeito. Tudo isso aqui que restou é predicado. Voltando lá àquela história que eu disse para vocês dos termos essenciais. São termos essenciais da oração binômio sujeito e predicado, tá? Mas, né, há situações que existem as orações sem sujeito, então vai restar apenas o predicado. Na verdade, o termo essencial, o essencial mesmo da oração é o predicado, porque se não tiver sujeito, vai ter sempre o predicado, tá? Aqui também eu chamo de oração unimembre, tá certo? Aquela que tem apenas um membro, no caso aqui, ela tem apenas o predicado. Choverá mais tarde, então aqui eu tenho o verbo chover, né? Então, o verbo aí está indicando o fenômeno da natureza, está no sentido denotativo. Então, nós temos aqui uma oração sem sujeito. Se eu tiver uma locução verbal, deve chover hoje, tá? Então, quando eu digo deve chover hoje, eu tenho o verbo principal, que é o verbo chover, acompanhado aí pelo verbo auxiliar. Então, como é que fica nessa situação? Então, o verbo principal, que é um verbo impessoal, ele transmite a impessoalidade dele ao verbo auxiliar. Portanto, todo o conjunto fica impessoal. Aqui também não terá sujeito, tá certo? Agora, se eu disser o seguinte, choveram tapas na festa, tá? Quando eu digo choveram tapas na festa, esse choveram aqui tem sujeito ou não tem sujeito? Não terá sujeito, tá? Aliás, não é impessoal, melhor dizendo. Choveram, só voltando aqui. Choveram, o verbo chover está empregado no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. Quando um desses verbos aqui, chover, ventar, estiver empregado no sentido conotativo, ele não será impessoal. Então, ele vai concordar com o termo a que se refere, que no caso, normalmente, é o sujeito. Então, choveram, o que choveram? Tapas. Então, tapas será o sujeito. Por isso é que esse verbo está conjugado, tá certo? Porque alguém pode estar dizendo o seguinte, professor, você falou agora há pouco que os verbos impessoais não se referem a uma pessoa do discurso, não são conjugados. Isso quando eles estão empregados no sentido denotativo. Nesse caso aqui é sentido conotativo, figurado. Portanto, ele pode ser conjugado e ele pode ter sujeito. Então, tem o sujeito simples, tapas. Agora, nós temos aqui a situação do verbo haver no sentido de existir e na indicação de tempo decorrido, tá? Então, quando eu digo aqui, há alunos estudiosos aqui, o verbo haver está no sentido de existir.
eu posso dizer, existem alunos estudiosos aqui, tá? Então, nesse caso, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, portanto, não terá sujeito. Há anos que não a vejo, tá? Então, nesse caso, quando ele indicar tempo decorrido, ele pode ser substituído por faz anos que não a vejo. Então, nesse caso também será uma oração sem sujeito. Quando nós tivermos uma locução em que o verbo haver no sentido de existir está funcionando como verbo principal, o verbo sabemos que ele é impessoal. Então, o verbo auxiliar também vai ficar impessoal. Todo o conjunto deverá ficar impessoal, tá certo? Cuidado, o verbo existir, tá? Não é impessoal, tá? O verbo existir não é impessoal, ele vai concordar com o sujeito a que se refere. O verbo existir não é impessoal, certo? Por exemplo, se eu disser existem alunos estudiosos, né? Então, nesse caso, quem é o sujeito? Alunos, tá? Então, não existe, aliás, existem alunos estudiosos. O verbo existir vai concordar com alunos, tá? Aí, eu tenho o verbo fazer na indicação de tempo decorrido e na indicação de fenômeno da natureza. Aí, nesse caso, nas duas situações, eles são impessoais, tá? Faz calor hoje, né? Então, faz calor aqui é uma oração sem sujeito, porque o verbo fazer está na indicação de fenômeno. Faz frio no sul do país. Então, nesse caso também, fenômeno. Faz 10 dias. Faz 10 dias que havia. Então, nesse caso, o verbo fazer está indicando tempo decorrido. Cuidado, tem um pessoal aí que acha que aqui eu tenho um numeral 10, então tem que ser fazem, né? Está errado, é faz, sempre no singular. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal. 10 aqui seria o objeto, então não tem a obrigação de concordar com o verbo, tá? Se eu tiver a locução ao mesmo procedimento que eu já falei, todo o conjunto ficará impessoal. Encerrada aí a classificação do sujeito, agora vamos falar aqui de predicação verbal. Então, quanto à predicação, os verbos são classificados em transitivos, intransitivos e verbos de ligação. O que são verbos intransitivos? São verbos nocionais, ou seja, verbos que indicam ação e que têm sentido completo. Eles não precisam de um termo para completar o sentido, tá? Então, nesse caso aqui, o professor, quando eu digo o professor saiu, não cabe mais a pergunta de que ou de quem, o que ou quem, tá certo? A ação se encerra no próprio verbo, ou seja, a ação não transita do verbo para um complemento, certo? Então, o professor saiu, encerrou a ação no verbo, tá? João viajou ontem. Quando eu digo João viajou ontem, eu poderia só dizer João viajou, a ação está completa. Professor, e ontem? Ontem aqui está relacionado ao tempo, tá certo? Uma relação temporal. Isso aqui é um modificador, é o que eu chamo de complemento circunstancial. O termo que modifica um verbo intransitivo não é complemento verbal, e sim um complemento circunstancial, porque normalmente ele vai indicar uma circunstância qualquer, de modo, tempo, lugar, negação e por aí vai. E esse complemento circunstancial nada mais é do que o adjunto adverbial, portanto, cuidado. O cachorrinho morreu, tá? Quando eu digo o cachorrinho morreu, a ação se encerrou no próprio
verbo. Professor, eu poderia dizer de fome. De fome aí, se você prestar atenção ao contexto, você vai ver que é causa. Então, seria um adjunto adverbial de causa, tá certo? Então, novamente, seria um complemento circunstancial. E os verbos transitivos? Os verbos transitivos são aqueles verbos nacionais, porque também dão ideia de ação, mas que não têm sentido completo. Eles precisam de um termo para completar-lhe o sentido, tá certo? Então, nesse caso, os verbos transitivos, eles são classificados em transitivos diretos e indiretos. Ainda tem os verbos bitransitivos, que são também os verbos transitivos diretos e indiretos. Eles admitem dois complementos. Então, nesse caso, quando eu digo Pedro viu, se eu disser somente viu, a ação não se encerra no verbo. Cabe a pergunta o que ou quem. Viu o que? Viu quem? Tá? Quando eu respondo essa pergunta, viu o acidente, tá certo? Então, nesse caso, aí sim, o sentido da frase está completo, o sentido do verbo se fecha, tá certo? Porque eu acrescentei a ele o complemento. João riscou o caderno. João riscou o quê? Né? O caderno. Então, cabe a pergunta o que ou quem, tá certo? Então, nesse caso, quando eu respondo essa pergunta, é que eu tenho aí o sentido fechado. Então, observem que o verbo transitivo, a ação transita do verbo para um complemento. São verbos nocionais que não têm sentido completo. São verbos nocionais que precisam de um complemento. Quando esse complemento vem sem preposição, ele será transitivo direto. Quando ele vier acompanhado de preposição, ele será transitivo indireto. Por exemplo, precisamos de ajuda, né? Quando eu digo precisamos de ajuda, quem precisa de alguma coisa, né? Precisamos, mas de quê? De ajuda. Percebemos aqui que esse complemento vem antecedido de preposição, que estabelece a relação entre o verbo e o complemento, tá certo? Então, nesse caso aí, eu chamo de verbo transitivo indireto, tá? Suspendemos aqui aí, vamos só concluir aqui esse conteúdo, viu?